Boa tarde, tudo bem com vocês? O meu nome é Célia, sou psicóloga em formação na PUC Minas São Gabriel. Hoje nós daremos continuação ao nosso curso abordando o tema equipe. Ao longo desse módulo, vocês vão ver o conceito de equipe, como diferenciar os grupos de equipes, quais são os tipos de equipe, o trabalho da equipe e sua importância, o conflito interpessoal no grupo, quais são as táticas de luta e fuga e também as táticas de diálogo, os estágios de desempenho do grupo e o desenvolvimento da equipe. A equipe ela é definida como um grupo de pessoas com conhecimentos, habilidades e informações complementares, que aprenderam a trabalhar juntas em direção a um propósito em comum, pelo qual elas se mantêm mutuamente responsáveis. As habilidades complementares dos membros, elas possibilitam alcançar resultados. E os objetivos compartilhados, eles determinam o propósito e direção da equipe. Um belo exemplo de equipe é o time de futebol, porque cada um possui uma habilidade, mas eles trabalham juntos e têm objetivos comuns, como, por exemplo, marcar gols e ganhar campeonatos. Um outro exemplo é uma orquestra, porque cada um troca um instrumento, mas eles têm o objetivo comum de tocar no mesmo ritmo e na mesma sinfonia. Nos dois exemplos, cada um tem a sua função, mas eles trabalham juntos em um mesmo objetivo. Para distinguir os grupos de equipes, temos que pensar que em um grupo é cada um trabalhando por si, o que compromete o resultado de todos. O líder ele está distante da pessoa porque ele se julga acima delas. O trabalho em equipe ele tem metas coletivas e objetivos comuns que seja conhecido por todos os membros. E cada um compreende o que o outro está fazendo e a importância para a conquista dos seus resultados. Na equipe, ela deve ter transparência, respeito e colaboração. E os conflitos que surgem, eles são resolvidos por meio de diálogos construtivos, com a troca de feedbacks, que são dados de maneira transparente. Na equipe, o papel do líder ele é fundamental. O líder ele não se sente ameaçado pelas boas ideias dos outros e todos os membros eles se esforçam para alcançar esse objetivo. Por exemplo, pessoas que vão ao teatro, eles são um grupo, porque apesar deles terem o mesmo objetivo, eles não interagem entre si e estão desprovidos de qualquer vínculo ou compromisso com a liderança. Já o elenco dessa peça de teatro, eles são uma equipe, pois as pessoas elas têm interação entre as outras, elas entendem e elas respeitam o papel de cada um. E também elas têm o compromisso com a liderança e trabalham juntos para atingir um objetivo comum e específico. Nós temos 3 tipos de equipe. A primeira é a equipe solucionadora de problemas. Nessa equipe, os seus integrantes, eles trocam ideias ou então apresentam soluções que, assim, visam a melhoria da qualidade, a eficiência e o ambiente de trabalho. Nesse tipo de equipe, eles não têm autonomia para implementar as mudanças sugeridas. A segunda é a equipe autogerenciada. Essa equipe ela possui uma maior autonomia para planejar e uma maior responsabilidade pelos seus resultados. O ideal aqui é que haja bastante integração e colaboração entre todos os membros da equipe, pois eles não contarão com uma figura de um supervisor ou de um líder para lhes acompanhar e orientar. E vai exigir também de seus membros muita disciplina, dedicação, confiança no outro e também uma autoconfiança, uma vez que eles mesmos serão os responsáveis pelo gerenciamento de todos os processos e atividades executadas pelos componentes do time. A terceira e última é a equipe de funcionalidade cruzada ou multifuncional. Nessa equipe, ela é formada por membros de diferentes áreas
ou mesmo de empresas diferentes. Esses membros, eles trocam informações, eles desenvolvem novas ideias, eles solucionam problemas e eles também coordenam projetos complexos. O trabalho em equipe e a sua importância. Todos os membros, eles dependem de seus colegas para trabalhar juntos e assim contribuir de uma maneira eficiente para a instituição, o local de trabalho. Nenhum membro ele pode trabalhar sozinho, ele tem que ter a ajuda de seus colegas para realizar as tarefas, porque cada um pode contribuir da melhor maneira possível. Quando os membros eles trabalham juntos, eles começam a se ajudar e as responsabilidades elas são compartilhadas, né? O trabalho em equipe ele é muito importante, porque ele possibilita a melhoria das relações entre os membros e ele também fortalece o vínculo entre os membros. Para o melhor trabalho em equipe, é necessário entender todos os membros. Em um trabalho em equipe, os relacionamentos interpessoais, eles podem surgir. E surgir também os conflitos no grupo, que são os conflitos interpessoais. Vocês sabiam que o conflito interpessoal no grupo, ele possui numerosas funções positivas? Então, o conflito, ele ajuda a romper o equilíbrio da rotina. Ele mobiliza a energia latente no sistema. Ele desafia a acomodação de ideias e posições. Ele desvenda os problemas escondidos. Ele também aguça a percepção e o raciocínio. Ele excita a imaginação dos membros. E ele também estimula a criatividade para ter soluções originais. E nisso, ele pode possibilitar aos membros a busca por soluções. Os conflitos, eles são inerentes à vida em grupo. A trajetória desse grupo, ela pode ser entendida como uma sucessão de conflitos, porque nenhum grupo está livre deles. A mudança no grupo, o crescimento, o desenvolvimento, eles resultam do modo como os conflitos são enfrentados e resolvidos. Cada resolução de conflito, quer satisfatória ou não, ela caracteriza uma nova etapa na história desse grupo. Assim, não existe uma fórmula mágica para lidar com os conflitos e resolver eles de forma correta. Antes de pensar em uma forma para lidar com os conflitos, é importante que procure compreender a dinâmica desse conflito. Para alcançar assim, um diagnóstico razoável da situação que servirá de base para qualquer plano de ação. Existem algumas modalidades de lidar com os conflitos, que são as táticas de luta e fuga. E nessas táticas, na tática de luta, por exemplo, tem a tática de repressão e a tática de invasão. A repressão, ela usa a força para aniquilar o conflito. Mas assim, o que ocorre é apenas a eliminação desses sintomas. O conflito ele não é resolvido. Assim, um bom exemplo dessa tática é quando um líder ele determina que os participantes eles cessem a disputa e proíbe as manifestações a respeito, sob a pena de aplicar punições, caso eles insistam em continuar com a briga. Diante da ameaça, o conflito ele cessa de forma aparente. Só que quando é reprimido pela força, a tendência é esse conflito ganhar ainda mais força e se manifestar em outro momento de forma ainda muito mais violenta. Na tática de fuga, temos também a evasão. A evasão é quando afasta um dos membros deste conflito. Só que sair da situação conflitiva, evitar essa interação, não vai resolver o problema. Porque a fuga, ela ameniza a situação, mas ela não resolve o problema de vez. Nas táticas de luta, temos as táticas de competição. A tática de competição, ela
implica em reconhecer esse conflito e, assim, engajar numa luta aberta contra o adversário. Só que isso ele pode resultar em sequelas com consequências negativas. O relacionamento ele pode se deteriorar a ponto de comprometer todo o desenvolvimento do trabalho em equipe. A competição entre as empresas é saudável e estimulada, bem como a competição intergrupal dentro de cada um deles. Um exemplo é quando supermercados fazem competição entre setores da loja para que a equipe que vencer ganhe bonificação. No caso da liderança social, é importante, inclusive, nesse momento que a gente está passando, que não haja uma competição. E sim que as equipes elas se solidarizem umas com as outras, tendo como exemplo a cooperação. É necessário que haja uma solidariedade e elas se unam para o bem de todos, né? A segunda tática é a tática de diálogo. Para um grupo que se desenvolve funcionar como equipe, ele deve aprender a utilizar outras modalidades de administração de conflitos, que são as táticas de diálogo. Essa é a mais eficaz e mais recomendada para que possa acabar ou cessar com o conflito. Entre essas táticas de diálogo tem o apaziguamento, a negociação, a confrontação e a resolução de problemas. No apaziguamento, é aberto o espaço para diálogos, porque através do diálogo com apoio de terceiros ou de disputantes, ambos os lados eles podem optar por uma trégua ou uma retirada estratégica. Assim, um tempo para eles repensarem a situação com mais clareza e mais tranquilidade. Podem, inclusive, criar outras alternativas, como, por exemplo, a análise dos sentimentos presentes, o ponto de vista do outro, a solicitação da ajuda de uma outra pessoa na administração do conflito interpessoal. E essa tática, ela propicia o encaminhamento da situação do conflito para a negociação entre as partes envolvidas. Na tática de negociação, por mais efetiva que seja ela, é importante que ela seja utilizada em um contexto que seja isento de emoções fortes. Negociações produtivas não acontecem durante uma competição, ou então depois dela. É preciso recuperar razoável equilíbrio emocional para que possa encetar um diálogo destinado a explorações e condições e obstáculos e alternativas de solução de conflito. As duas partes do conflito, elas devem querer acabar com esse conflito. A comunicação ela deve ser aberta e também deve ser autêntica. Inicia-se o diálogo destinado a explorar as condições, os obstáculos e alternativas para a solução desse conflito. Na confrontação, essa é uma tática em que o processo é moroso e muito difícil, porque ela exige uma maior habilidade interpessoal de negociação entre as partes em conflito e também entre o mediador. O mediador é aquele que possui a confiança de ambos e ele funciona como um elemento neutro e que se propõe e funciona. Ele se propõe a acompanhar, escutar, apoiar os esforços dos membros que estão em desacordo. Quando bem conduzido, ele transforma a desavença em um problema que precisa ser resolvido entre as partes. Por último, temos a resolução de problemas. Na resolução de problemas, ela inicia-se com um diálogo a ser realizado em duas etapas. A primeira etapa é a diferenciação e a segunda é a integração. Na diferenciação, compreende a exploração detida e aprofundada das percepções e os sentimentos de ambas as partes. Se ela for muito limitada e apressada, com o intuito de chegar logo a uma solução, ela pode não ser válida e muito menos adequada. Uma vez que, não se concedeu um tempo suficiente para conhecer e apreciar as percepções, preconceitos, entre outros. Temos 5 estágios de desempenho de grupo. O primeiro é a pseudo-equipe,
que nesse tipo de grupo, ele pode definir um trabalho a se fazer. Mas ele não se preocupa com o desempenho coletivo e nem tenta conseguir ele. As interações dos membros, elas inibem o desempenho individual e não se produz nenhum ganho coletivo apreciável. No grupo de trabalho, os membros eles não veem nenhuma razão para se transformar em uma equipe. Eles podem sim partilhar informações entre si, porém, as responsabilidades, os objetivos e os produtos, eles pertencem a cada um indivíduo. Um grupo de trabalho, ele pode ser eficiente e efetivo, mas ele não costuma produzir um desempenho coletivo ou de equipe. Temos também a equipe potencial. Na equipe potencial, o grupo ele quer verdadeiramente produzir um trabalho em conjunto. Porém, os membros eles precisam de maior esclarecimento e orientação sobre a finalidade, os objetivos, os produtos e a abordagem da tarefa. Eles devem também assumir assim, um compromisso efetivo em relação ao resultado grupal. A equipe ela tem o potencial para desenvolver, buscar um resultado coletivo, mas cada um faz a sua parte. Na equipe real, as pessoas elas têm habilidades complementares, elas são comprometidas umas com as outras, elas têm uma missão em comum e a abordagem do trabalho ela é definida. Cada um sabe qual que é a sua função, qual que é o seu trabalho e o que precisa ser feito para chegar ao resultado coletivo. Há uma confiança pelos membros em assumir uma responsabilidade pelo seu próprio desempenho. A última equipe é a equipe de elevado desempenho. Essa equipe ela atende todos os requisitos de uma equipe real e mais ainda. Nela, os seus membros estão profundamente comprometidos com o crescimento pessoal de cada um e o sucesso deles e dos outros. Muito difícil se chegar a essa equipe. A própria equipe ela tem que querer uma autoavaliação. Se ela fizer isso, eles vão conseguir resultados além das suas expectativas. Por último, nós temos o desenvolvimento da equipe. O desenvolvimento da equipe ela é uma intervenção psicossocial no sistema humano da organização. Esse desenvolvimento ele traz características positivas em diversos aspectos, como, por exemplo, o aumento da produtividade daquele local, daquela empresa, daquela instituição. Ela é uma atividade de educação permanente e, assim, ela não tem um tempo limitado. O objetivo dela é incrementar a efetividade de um grupo que precisa trabalhar de uma forma colaborativa para alcançar seus resultados. O desenvolvimento de equipe, ele utiliza conceitos e práticas diversas para promover a análise da eficiência e dos estilos de funcionamento do grupo pelo próprio grupo. Desenvolver uma equipe é ajudar o grupo e também para aprender e institucionalizar o processo constante de autoexame e também de avaliação assim, das condições que dificultam o funcionamento efetivo. Eu espero que eu tenha colaborado para o aprendizado de vocês e que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de responder ao quiz e caso tenha alguma dúvida, anotem aí que esclareceremos na nossa live. E aguardem que na próxima semana tem muito mais coisas legais no módulo 4 da comunicação.